Seleção brasileira. Foco de hoje no de 0 a 10. Será que o saudosismo vai imperar neste programa? Não faz esse programa não, dá tempo Tem que de trocar fazer, ainda, dá tempo de É desistir. gravado, né? Hã? É gravado. Não, mas gravado, mas vai ter que ter um resultado no final, A gente pô. tá gravando E aí sexta-feira, o até segunda dá corno tempo. que ainda vai e pega só a foto, pô. Nosso programa anterior dos artilheiros da Copa Esse do foi Mundo. anterior, mas foi um que Foi já um deles. fizemos. Não, já É. saiu, esse já saiu. Aham. E aí o Amnésia do futebol lá, um perfil bom pra caramba, que acompanha a história, que ele falou, eu discordo do Garrincha, só com a foto. Aí eu botei, cara, ver o vídeo Tem todo pra ver a argumentação, construção, né? Então... Aí Tem o cara vai calma. botar a foto e vai, enfim. Mas Este aí. programa tem potencial para cancelamentos, para dor de Tem, cabeça. tem Mas vamos lá, vinheta. Acho que não é cancelamento o termo, né? No nosso caso aqui, é potencial para cortes maliciosos. Então, fiquem atentos à nossa argumentação. A nossa nota de corte para várias coisas aqui é Pelé. Então, Pelé, pós-Pelé, tirando o Pelé, depois do Pelé. É tirando o Pelé, tá? Isso, então não aqui- é depois não do é Pelé. necessariamente depois, É é depois tirando da o Pelé, hierarquia. exatamente. É, o maior depois é o do Pelé Pelé estar sentado no trono. Perfeito. Aí Eu a gente até vai fazer sugeri o resto. Não é ao- cronologicamente depois do Pelé. Perfeito. Sugeri Ou ao, antes, né, no caso. até sugeri ao democrata André Salgado Pseudo. Democrata que, mesmo? vive um momento turbulento. Como democrata? Não sei se identifica com ele. Pseudo-democrata? Eu acho que mais. Eu não sei se ele se identifica de tal maneira, mas. Então, eu sugeri que colocássemos na edição, depois, uma coroinha em cima da nota 10, para que simbolize que o 10 aqui é o Pelé. Mas a gente legal. retirou ele da discussão para fazer um que seja depois, Tá bom. sem ser o Pelé. Quanto temos aí? Não sei se já tá. Você na edição deve estar 11, vendo. 22, 27. 29. Que é o 29. 29. Ah, tá. Então vamos começar com Ademir de Menezes. Vamos na nossa ordem alfabética aí. Cara, eu acho que esse programa ele vai ter alguns nortes pra esse programa que não dá muito pra onde fugir. A palavra é maiores. Então, assim, o Ademir de Menezes, por exemplo, eu tenho nenhuma dúvida que se o Brasil tivesse ganhado a Copa do Mundo de 1950, o Ademir de Menezes teria outro tamanho na história do futebol brasileiro. Tá. O cara é um artilheiro, se não me engano, com 9 gols da Copa de 1950. Mais um montão de assistências. Mas se não um me engano, monte de 6 ou assistência, 7, sei lá. são várias participações. no A gente falou, programa. Só que assim, eu acho que para maiores da história da seleção, o conquistar uma Copa do Mundo, alguns desses aí tem 2 Copas do Mundo, eu acho que acaba pesando muito. Eu acho que o Ademir vai ficar numa nota um pouco mais abaixo, cara. Vai ficar mais abaixo. Acho que ele vai acabar ficando bem abaixo. Pô. Porque a comparação é muita gente gigante, cara. É muita gente gigante. E aí, VSR? Acho que vai ser um 3. Um 3 ou 4, Pensei né? ele num 2 até. Um 2, Assim, ele porque é maiores, ele né? foi o artilheiro da Copa do Mundo de 50, com muitos gols, muitas assistências, era uma máquina goleadora. Mas o Brasil acabou perdendo a Copa, né? Então ele perde... Foram 9 gols na Copa de 50. 9 gols sim, se eu não me engano, assistência 6, eu acho. Mas, enfim... A gente vai olhar necessariamente aqui, assim, contexto de Copa do Mundo, né? Mas acho que vale olhar, acho que Copa Américas, conquistas de maneira geral. Mas a Copa do Mundo, ela é um peso muito grande. Ela é um diferencial. E o Ademir de Menezes está no top 10, né? Maiores artilheiros da seleção brasileira. Está em 10º, empatado com o Tostão. Mas, enfim, ele participou de uma Copa que o Brasil acabou perdendo dentro de casa. Ele não é lembrado, né? Eu acho que ele não foi nem o melhor jogador do Brasil nessa Copa do Mundo, acho que foi o Zizinho, né? Foi o Zizinho, mas ele foi o artilheiro. Eu pensei, eu acho que o 3 talvez fique alto, assim. Acho que a gente vai acabar tendo que... ser, porque hoje vai ter que preencher tudo, né? a gente vai Cara, acabar tendo que rebaixar. esse programa é muito... Ele é cruel. Isso é a palavra, cara. Cruel. Porque a verdade é que a nota baixa passa a sensação que a gente tá falando mal desse cara, mas não tá, pô. Não porque ele foi um não gigante, cara. Ele o 0 é o 29º maior, né? Isso, perfeito. O 0, ele é o número 29 numa lista de grandes jogadores. Por exemplo, tem vários jogadores aí que não foram que acabaram nem entrando. Pois nesse caso. então isso só mostra o quão grande é a seleção brasileira. Quantidade de craques que vestiram a camisa dessa seleção. Assim, uma história que nenhuma outra seleção tem nessa proporção. Cara, com Nenhuma certeza. outra tem. Com certeza. Eu deixaria no 2 3 ou 3? por enquanto. 3. Tá bom, tá bom. Acho que o cara tá no top 10 da artilharia, já até adianto. Acho que conquistas são muito importantes, mas acho que
protagonismo, o cara tá no top 10 maiores artilheiros da seleção brasileira. Tá. Esse é um tema que voltará quando falarmos de Neymar, obviamente. Então eu acho que esse é um negócio legal e importante. Vale um registro aqui também, né? Como justiça, e fica o nosso agradecimento a Mauro Betting, que idealizou essa lista pra gente, tá? É o Obrigado, nosso Mauro. consultor que deu... Exatamente. Fechou a lista, né? Ou seja, não tiver nome aí, fala com o Mauro Betting. Não, brincadeira. Bebeto! Cara, Assim, eu acho esse grande, cara. Curioso que nós temos na nossa Max o brilhante documentário do Romário, o cara, e 3 ou 4 pessoas vieram falar comigo depois de ver, né? Porque eu aqui na TNT Esportes sou um dos mais velhos. Acho que mais velho que eu aqui, acho que só o André Henning, eu acho. De tempo de TNT? De idade, não, de idade. Vai ter o Mauro, vai ter o Ricardinho. O Mauro, exatamente. Você tá na primeira prateleira. Na primeira prateleira. Eu tô no top 5 do coisa. É porque eu tô sempre... Eu fico muito na redação ali. Então, por exemplo, quando eu tô na redação, eu sou o mais velho ali, geralmente, né? Tá. Porque o Mauro tá sempre correndo de um emprego pro outro. E a nossa redação é muito jovem. Exatamente. Nossa Senhora. E aí... Só antes de você completar, ontem eu fiquei chocado. Não esqueça o que você vai falar. Ontem fui impactado por uma pessoa na redação que não sabe o que é El Chan. Não sabe o que era El Chan. Cara, tipo assim, se eu com 31 tô me sentindo velho, cara, que loucura. E aí vários vieram me dizer assim, caraca, eu não tinha noção de como o Bebeto era bom, de como o Bebeto foi importante, assim. Então, assim, acho que é um cara que meio que acaba sendo meio desvalorizado na história. O Bebeto foi um senhor jogador. Era segundo atacante, às vezes jogava armando, era goleador, fazia muitos gols. Então, assim, na Copa de 94 foi um complemento ideal ao Romário. Na Copa de 98, mesmo longe do ideal, ainda fez 3 gols e deu 1 assistência, se eu não estou enganado. Então, assim, ele foi um cara grande. Tem um gol contra a Dinamarca dele, não tem? Ele tem 3. Não, mas tem um contra a Dinamarca, se eu não me engano, ele que chama faz 2 contra a Dinamarca. Contra a Dinamarca. Se eu não me engano, ele faz 2 contra a Dinamarca. Não, acho que é 2 do Rivaldo. O Rivaldo tem um de cavadinha e um batendo cruzado, e o Bebeto também tem um batendo cruzado. Isso, exatamente. 2 do Rivaldo e 1 do Bebeto. Então, assim, foi um cara grande. Eu acho do que tem aí, cara... Acho que o Bebeto é 7 pra cima. Eu iria de uma nota 6. Eu acho que tem muita gente grande ali, assim, mas eu iria de uma nota 6. Mas ele é muito importante pro Teto. Eu vou mais alinhado com o Jorge Igor. Por quê? É um cara... A gente não pode esquecer a Copa América de 89, gente. O Brasil não ganhava uma Copa América há 40 anos, há 50 anos. 49, 89. 49, 89, tinha feito a conta errada. Há 40 anos, o Bebeto foi artilheiro da competição, tem gols importantíssimos dentro da competição. Na Copa do Mundo de 94, o gol da vitória contra os Estados Unidos, com o Brasil com 1 a menos, é dele. O jogo contra a Holanda, ele joga uma barbaridade. E faz gol também. Em 98, ele faz uma Copa ok. Acho que ele já não poderia não ser o titular da seleção, mas ele faz uma Copa ok. É um cara que tá no top 10 artilheiros da seleção, top 10 maiores assistentes da seleção. Pra mim, é nota 7 pro Bebeto, cara. Eu compro esse 7 aí. Talvez até caia, tá? Talvez. Por necessidade, mas acho justo o primeiro registro colocá-lo na nota 7. Cafu aí... é grande demais, gente. É brincadeira. Cara, o Cafu muito grande. Acho que... Tem outro lateral direito aí? Não, né? Tem o Djalma Santos, né? Você seguraria o Cafu pro 10? Não seguraria. Não. Tá. Mas, por exemplo, aqui tem 3 laterais direitos. A seleção teve outros grandes laterais direitos, tipo o Leandro, o Jorginho. E que acho que, em termos de habilidade, jogavam mais do que o Cafu. Mas tudo que o Cafu representa... Irmão... Tu para ver o tamanho, o Cafu está na seleção da bola de ouro de todos os tempos. France Football. Da France Football, eu falei bola de ouro, mas é a mesma coisa, né? Porque não, só explicando pra galera, né? Porque às vezes a galera não sabe. Porque foi a bola de ouro da história. O Cafu está na seleção, está no time, cara. É muito absurdo, assim. A imagem dele simbolizando o Tetra, é o jogador que mais, ainda é, né? Que mais vestiu a camisa da seleção, ainda é. O Penta. O Penta. Mas jogou no Tetra. Jogou a final. 3 finais de Copa do Mundo. E o Cafu joga a final de 94 mais tempo que o Jorginho, né? Joga mais tempo que o Jorginho. Muito mais tempo que o Jorginho. No primeiro tempo, o Jorginho sai no primeiro tempo. Cara, assim, ele joga 3 Copas do Mundo. Ele é o único ser humano que jogou 3 finais de Copa do Mundo. Ele é o único ser humano que jogou 3 finais de Copa do Mundo. Então, assim, é muito grande. Lembrando que aqui não é melhores, é maiores, né? Então, acho que pra mim é de 8 pra cima o Cafu. Que ali você tem 4, né? Eu acho que pesa contra o Cafu. Eu acho que ele pode pisar. Eu acho que ele pode começar na 9. Depois a gente vê. Mas talvez pese contra o Cafu o protagonismo, né? A posição atrapalha, naturalmente. Porque eu acho que assim, o Rivaldo,
foi mais protagonista que o Cafu. O Ronaldo, o Garrincha, esses caras foram mais protagonistas que o Cafu. Mas acabou decidindo mais jogos, acabou sendo mais rostos de vitórias, né? Sim. Conquistas. Mas em compensação, ele levantando a taça do Penta ele é um rosto, muito, né? E eu topo o Cafu começar no 9 e depois a gente vê. Se for, Pode ser. Eu acho que ele vai acabar no 8. Eu acho que a chance dele ficar no 9 é 0. Então já bota no 8. Você acha aí tudo de boa. Acho muito pequeno. Tô tranquilo, tô tranquilo. Ele ficar no 9. Então beleza. Eu acho que o Bebeto tem mais chance de terminar no 7 do que o Cafu tá bom, teria fechou. no 9. Tranquilaço. Ah, meu Deus. Vamos lá. Capita. Vamos lá. O Capita é maior que o Cafu para a história da seleção brasileira? Eu acho que ele era mais jogador. Ele era mais jogador. Ele era mais jogador. Ele fez parte os dois de um são time muito... mais histórico que o de 2002. Mais lembrado, acho que sim, né? Mais 94 e 2002, com certeza. Então, caraca, cara. Que programinha. Assim, eu acho que ele jogava, pelo que eu li e ouvi, acho que ele era mais habilidoso que o Cafu. A imagem dele levantando a Júlia Rimet pela terceira vez é muito... na ocasião, não tinha redes sociais, não tinha computador, não tinha internet e tudo. Eu acho que essa imagem ela é tão emblemática quanto a do Cafu. A do Cafu ficou mais famosa por conta da tecnologia, né? Mas a imagem dele levantando, ali meio tímido assim, então, ele é muito... E o Cafu foi bem, né? Subiu no pedestal. No pedestal. Foi, o Cafu foi até no meio protocolo, né? E só somado ao Cafu também, Cafu tem 2 Copas América, né? A gente fala aqui também alguns títulos que vão se somar fora a Copa do Mundo. Cafu tem Copa América de 97, 99, Confederações 97, é bastante. Eles podem ficar juntos ou não? Eu acho que o Cafu tá um passo à frente. À frente? Quer colocar o Capita na 7, então? O Capita tem a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Uma Copa do Mundo fantástica, que ele joga muito, faz gol na final. Faz um gol antológico na final. Mas acho que o Cafu tá um passo à frente na história da seleção. Concorda, BSR? Pode ser. 7, então, para o Carlos Alberto Torres. Grande Capita. Saudoso Capita. Clodoaldo. Rapaz, cara... O Clodoaldo foi um grande volante, na seleção, inclusive. Conseguiu fazer um papel muito importante na Copa de 70, né? Vale lembrar, era uma Copa que o Zagallo saiu fazendo adaptações que deram muito certo, mas de jogadores que o Rivelino não era um grande pegador no meio-campo, o próprio Gerson não era um grande pegador do meio-campo, né? De marcação, de tomada de bola, e o Clodoaldo fez esse trabalho muito grande. Então ele é muito importante, fez gol na Copa de 70, né? O gol que ele faz contra o Uruguai, se eu não me engano, para empatar o jogo. E o gol do Capita começa com ele, né? O gol do Capita começa com uma jogadaça dele no meio de campo. Como diria o nosso grande José Carlos Araújo, fazendo currupio no meio. E antigamente... antigamente só tinha volante brucutu. Clodoaldo em 70, amigo. Então, assim, agora acho que em termos da história, ele não é um dos protagonistas de 70, né? Se você for falar, você vai falar os 5 da frente, depois vai falar o Capita antes, e depois você vai falar do Clodoaldo. Então, assim, acho que é uma nota... Acho que teria que ser uma nota 4, né? Se a gente pegar o Ademir de Menezes... Vai acabar caindo o Ademir, de maneira geral. Se a gente pegar o Ademir de Menezes como corte para quem não ganhou Copa, acho que teria que ser uma nota 4. Tá bom, pode ser, justo. Por enquanto, pode ser. Por enquanto, justo. Clodoaldo na 4. Didi. Foi, gente. Aí... A gente tá falando de um cara que é... Brincadeira de não novo, só bola, né? Não só bola, que foi um dos maiores... Chegou, quanto tempo tem? Não vou falar. É jogo de bola. Tem os É jogo de bola. É jogo de bola. Estamos falando de um dos jogadores mais privilegiados. 13 minutos. Perfeito, olha que coisa boa. Tá bom. Um dos jogadores mais privilegiados da história da seleção brasileira. Ele tá falando de um bicampeão mundial, que em 58 foi uma barbaridade que esse rapaz jogou. Pra muita gente, o melhor jogador da Copa do Mundo. Eu acho que esse cara tem ele foi eleito, né? Ele é o melhor jogador Ele é eleito, né? Porque às vezes as eleições, não necessariamente você concorda, mas prefiro até me ater às opiniões do que às premiações em alguns momentos. O Didi tem que estar à frente do Bebeto. O cara ganhou o apelido de uma batida na bola característica dele, né? O folha seca. Negócio mágico. É surreal. Esse cara jogou muita bola. O Didi é muito grande para a história da seleção. Viu? Ele tem que estar ali pelo menos no 8. Eu acho que ele tem que estar ali conversando com o Cafu e companhia, também acho. Pode ser. Também acho. 8 para começar. Djalma Santos. E só pra fechar o Didi rapidinho. Claro. Eu sei que nosso programa, às vezes, a gente é visto, e eu tô me colocando nesse lugar de também um cara mais novo. A gente é visto muito por uma molecadinha. Tô muito longe dessa galera de 15 anos. Tô o dobro. Mas, rapaziada, sugestão de alguém que nasceu depois também disso, vai ver, mano. Vai ver. Termina esse programa aqui, vai lá ver os lances do Didi. Assim, é apaixonante. É outra época do futebol, claro. Coloca em perspectiva, a marcação era outra questão. Mas
Pô, é tão bom ver esses caras, reverenciar esses caras. Vai dar uma olhada porque é diferente, cara. É muito legal. Normal, não bota em 2x não também. Aí também não. Senão você não vai ter a experiência do que era o futebol da época, pô. Vê na velocidade normal. E se coloca com a visão da época. Tipo assim, você fala assim, pô, o Didi era muito melhor que os caras ao redor. Mas ele era daquela época. Ele não é um alienígena que foi retirado de 2024 e colocado em 1958, não sabe? As diferenças não só essas que o Wallace apontou, mas outras. Assim, o material da bola era outro, sabe? Assim, preparação física. Preparação física, fisiologia, nutrição, tudo era muito... Chuteira, tudo era muito diferente, pô. Djalma Santos. Então, o Djalma foi um grande lateral, ele tem um caso curioso, né? Ele só jogou uma partida na Copa de 58, a final, e foi eleito para a seleção do campeonato. Tamanha a qualidade que ele tinha, em 62, campeão do mundo de novo, é um bicampeão do mundo, né? Assim, poucos aí são bicampeão do mundo, né? O Capita, por exemplo, não é, né? Daí bicampeão do mundo tem o Didi, o Djalma Santos, Garrincha, quem mais? Newton Santos, Cafu e deu. Ronaldo. Né? E Ronaldo. Então, assim, são poucos. E o Zito, né? O Zito também foi. O Zito, é verdade. Zito estava em 62 também. Então, assim, são poucos aí. Ele é um bicampeão do mundo. Agora, até pela época, o lateral era menos... Se a gente acha que o Cafu não foi tão protagonista, ou participava tanto, o Capita, a mesma coisa, apesar de ter feito aquele gol em 70, em 58, 62 era menos ainda, né? O lateral, inclusive tem lá o negócio do Newton Santos, mandaram o Newton Santos voltar, porque o Newton Santos foi para frente e fez um gol. Então, assim, não era um protagonista tão grande do jogo assim. Acho que, num geral ali, acho que ele é menor do que o... Então, ele é bicampeão, né? Será que ele tá abaixo do Capita, por exemplo? Eu acho que o Capita é uma conquista. Eu acho que o Capita é um dos rostos da seleção brasileira, histórica. A gente pode até caminhar aqui para uma questão meio lúdica, né? Acho que vai... Porque o maior impacta um pouco isso. O Capita, se a gente for pensar a história da seleção brasileira, a imagem dele levantando a Jules Rimet pela terceira vez acaba impactando muito. O gol dele na final da Copa contra a Itália impacta muito. Então eu acho que o Maiores, às vezes, é sim impactado por grandes momentos. O Djalma, infelizmente... Não tem esses dois grandes momentos para chamar de seu. Na lembrança. No lembrança do imaginário popular da seleção. Nas lembranças das conquistas, ele fica atrás de alguns nomes. Ele fica atrás do Capita. Tudo bem, eu não estou dizendo que o Djalma jogou menos, mas acho que o imaginário do Capita tem dois lances que são muito grandes. E quando a gente coloca Maiores no exercício, a gente está avaliando isso também. Claro. Não só a bola do cara. Não, acho que isso impacta muito, cara. Muito. Eu acho que muito. Eu também acho que eu colocaria na 6 ali, acho que o Djalma. pode ser. Por exemplo, o Bebeto. E aí, é claro, né? A gente é refém da tecnologia que vem depois. A comemoração do Bebeto, do Embala Neném, ela fica para sempre na história da seleção brasileira. Enfim, momentos, né? Bom, Domingos na Guia. Aí a gente teve ali com o Ademir aquela nota de corte ali dos caras que não ganharam, né? Porque ele joga uma Copa que o Brasil não ganha, que é 38. Que o Brasil cai na semifinal, né? Eu acho que ele vai ficar... Talvez até um pouco abaixo. É um cara com... porque o Ademir meteu 9 gols, né? E 6 assistências, né? E na seleção, o Domingos da Guia tem uma Copa Roca, né? Como sua maior conquista, a Copa Roca, que é o antigo Superclássico das Américas, né? Brasil e Argentina. Acho que naturalmente ele fica ali numa 1-2. Eu acho. Não vai fugir muito disso Pode aí. ser. É porque os outros têm muita conquista pra chamar de sua, né? Eu colocaria na 1, inclusive. Eu acho que o Ademir vai acabar caindo também. E o Ademir na 2, eu acho que vai ser isso. O Ademir vai acabar caindo. Mas pode até não cair agora, se quiser esperar um pouco também. Porque assim, a verdade, vamos ser justos, não tem como a gente colocar o título da Copa do Mundo como protagonista e tendo seus momentos pesa demais, gente. Pesa demais, cara. Copa do Mundo é Copa do Mundo. Pode botar ele na 1. Na 1? Tá bom. Dunga. Eu acho grande, tá? Eu acho muito grande. Eu acho grande. Muito grande. Inclusive, com uma história de superação depois da Copa de 90 e tal. Ele joga 3 Copas do Mundo. Joga como 98 titular, também. Joga 98 e também, então assim... Como capitão ainda, né? 98. Como capitão, Acho que foi muito sacaneado em 90, porque a era Dunga rotulou ele como... se ele fosse o problema daquela seleção, ou que se ele fosse o rosto do fracasso, e aquela seleção tinha graves problemas, o Dunga não era o principal deles. Em 94 ele é um cara importantíssimo, inclusive saindo para jogar, uma seleção que teve problemas para achar meias, o Raí mal, o Mazinho entrou para fazer um outro papel. Ele tem várias coisas, o Dunga tem
rankings de distribuição de bolas em Copa do Mundo que superam o Xavi. E o Lan. Então, assim, o Dunga tem mais passes na Copa do Mundo de 94 que o Xavi em 2010 e que Philippe Lan em 2014. Então, assim, é loucura. Era um volante bom, assim, que gerou muita antipatia pelo jeito dele. Não era dos mais simpáticos, ou talvez tenha uma tolerância muito baixa ao que aconteceu em 90 e que acho que ele... Quanto mais porrada ele recebia, mais reativo ele ficava, mais reativo ele ficava, assim, da personalidade dele. Como treinador foi a mesma coisa. Como volante, ele foi um volante importante. Não era refinado tecnicamente, mas jogava muito, jogou muito bem, assim. E um líder, um cara importante. Exagerou às vezes na liderança? Sim. Tem um lance lá em 98 dele dando um esporro no Bebeto que ficou muito... tá exagerando, sim, mas era um líder respeitado, assim. Eu acho que o Dunga é muito sacaneado. O Dunga jogador é muito sacaneado no Brasil, assim. Agora, em termos de maiores... Eu acho que ele pode ficar num 6 ali, Eu acho que ele pode ficar num 6. Eu acho que as coisas podem se mudar depois, mas tipo assim... Ele pode ficar num 6. Eu acho que o Dunga tem uma questão... O Dunga foi tão grande como volante da seleção brasileira, como líder da seleção brasileira, que ele ganhou uma Copa do Mundo para ser treinador sem merecê-la. O Dunga não merecia, não tinha trajetória para ser técnico da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Tá. Mas ele foi tão líder enquanto jogador, ele foi tão grande para a seleção brasileira enquanto jogador, que a CBF apostou que ele ia botar ordem na casa. E além disso, né? Além disso, porque vinha de 2006 aquela bagunça. Aí entregaram o ciclo todo na mão dele. E o pior é que ele vai mal na Copa, ele morre com uma substituição lá no jogo contra a Holanda, mas o ciclo dele pra Copa foi muito bom, cara. Ele ganha uma Copa América metendo um vareio na Argentina, um 3-0 na final, assim, fora o baile, o ciclo da eliminatória dele. O Messi em campo. Fosse só o Messi, tava bom. E sem o time dos caras era Cambiasso, Verón, Riquelme, Messi, Tevez. E o Brasil sem o Kaká. E a gente com o poder da amizade. Se abraçando aqui, vambora! E foi. E Doni no gol. Então... Cara, mas então, e aí, eu já tinha. Eu acho. Lembra daquilo que eu falei das imagens? O Dunga tem, né? Tem a imagem dele, o único capitão da seleção brasileira que levantou uma taça xingando todo mundo. Ele xingava todo mundo. É jeito Dunga, cara, goste ou não. Isso aí fala o Marcelo Barreto, né? O único campeão que, em vez de levantar, xingou a taça. Eu particularmente consigo ver graça nessa história. Tudo bem que ganhou, né? Então a gente acha mais graça. Mas assim, tem a imagem do pênalti contra a Holanda, em 98, que ele bate e comemora, né? Fazendo assim como ele faz no jogo contra a Itália. Então assim, cara, eu acho grande. Acho que o 6 tá bem merecidinho ali pra ele. Acho que sim. Não é um cara... Não é o Bebeto, né? Tá no top 10 de tudo. Acho que o 6 fica legal. Ficou show. Agora é o seguinte, Paulo Roberto Falcão. A gente colocou até agora abaixo do 3 a galera que não ganhou Copa do Mundo. Falcão esteve no time de 82. Um time festejado não é o melhor termo, e ele é né? bola de bronze, né? Bola de bronze. E ele é bola de bronze da Copa. Ele foi eleito o terceiro melhor jogador da Copa. Um time festejado não é o melhor termo, porque não foi campeão, mas assim, um time admirado pela proposta, pelos talentos. E lembrado, né? Lembrado. Né? E aí, o que a gente faz com a nota do Falcão? A gente tem que tomar um cuidado aqui pra não manchar a nossa opinião com o Falcão por clubes, né? Porque o Falcão por clubes era estratosférico. Gigantesco. E o Falcão pela seleção, ele não tem o tamanho que ele foi o Falcão por clubes. Isso vai ser impactado também daqui a pouco quando a gente for falar do Zico. Até porque por escolha do Coutinho, ele não vai em 78, que ele já era o melhor jogador do Brasil, e ele não vai bizarramente, ou um dos melhores, né? Com certeza ele era top 3 de jogadores do Brasil, né? O Inter tinha sido campeão brasileiro em 74 e 76, né? 74 e 76? Isso. E aí volta 74, a 79. E volta a ser campeão em 79, invicto. E o Coutinho escolhe não levar o Falcão para 78. Com o Falcão poderia ter sido talvez outra coisa, que é uma seleção com problemas que o Falcão poderia ter resolvido. Sim. Em 82 ele joga muito e em 86 ele é cortado, porque ele já estava também já com muitos problemas físicos. Então, assim, é uma geração, não só a do Falcão, mas a do Zico, a do Sócrates, um montão de gente, é uma geração que não ganhou título pela seleção nenhuma, nem Copa América. Pois é, cara. Então, assim, acho que cai um pouco. Se aqui a definição é maior, eu acho que ele poderia ficar com a nota 1 junto com o Domingos da Guia. Eu acho que dá pra ficar um pouco acima. Talvez até na 2. Mas o que eu colocaria acima? Técnica? Eu acho que... Porque eu fico pensando muito
Porque o Brasil jogou pra ser... O Brasil fez uma boa Copa em 82. É que também é difícil, né? Porque no Domingo da Guia a gente não viu a Copa dele, quase não tem registro. Esse era o ponto que eu ia levantar pra você. Porque difícil. A gente vê que a seleção de 82 não ganhou a Copa, mas a gente lembra do quão mágica era aquela seleção. Eu botaria eles juntos porque, assim... A de 38 não dá pra te fazer esse exercício. O principal jogador de 38 era o Leônidas. O segundo era o Domingo da Guia. O principal jogador de 82 era o Zico. Mas o Falcão ganhou bola de bronze. Tudo bem, mas o Falcão performou para ganhar a bola de bronze e o Zico não performou para ganhar a bola de bronze. Assim, porque o Zico nessa Copa tem 4 gols e 3 assistências em 5 jogos. Né? Então, assim, ele produz muito nessa Copa. Poderia ter sido o Zico. Poderia ter sido o Zico. Que nota você sugeriu? Eu colocaria junto com o Domingo da Guia na 1. Eu colocaria 2 também. Acho que essa coisa dele ser o bola de bronze da Copa do Mundo chama. Ele jogou muito realmente na Copa dele. Eu compro 2 do Wallace. Frederich. Frederich tem dessa coisa que a gente falou que é uma geração inteira que não ganhou Copa América. Frederich tem 2, né? Duas Copas América, 19 e 22. Partindo do princípio que já tem mais de 100 anos. Que loucura, né? Gente. Já tem mais de 100 anos. E é talvez o primeiro grande grande cara. Né? Primeiro grande craque da seleção brasileira. Quando eu era moleque, eu achava que ele tinha inventado o futebol. Não sei porquê, na minha cabeça, misturou que ele... Porque o cara que trouxe o futebol pro Brasil foi o Charles Miller. E aí eu ouvia Frederich e falei, é gringo, é igual, misturado. Foi esse cara aí. Esse cara ganhou, trouxe o futebol pro Brasil. E também só mostra o tamanho que ele tem no imaginário popular, né? Que é um cara o primeiro grande craque da história da seleção brasileira. O Frederich, durante anos, eu, por exemplo, quando eu era criança, ali nos anos 80, primeira metade dos anos 80, a época, você não tinha tanta questão de estatística, não tinha tanto cuidado com isso. A época era uma lenda de que o Frederich tinha feito 1.500 gols, 1.600 gols. Depois a gente viu que não era isso, né? Gols contabilizados, ele tem, sei lá, acho que 600, alguma coisa assim. Gols contabilizados, que eu digo, gols confirmados, né? Então, mas foi um grande artilheiro, foi um cara importante para a seleção. Também não ganhou a Copa do Mundo. Não ganhou a Copa do Mundo. Eu acho que na época dele, não sei nem se ele não vai para 30, eu acho. Acho que ele nem jogou Copa do Mundo. É verdade, não deu tempo. Até porque não deu tempo, a longevidade do atleta no início do século passado eu acho que ele não estava em 30. Eu tenho quase certeza hoje, de que ele não estava em 30. Deixa eu ver aqui. Estou olhando aqui, mas enfim. Mesmo. É muito provável. Por isso que eu falei, eu acho que ele tem que ficar no 2, eu acho. No 2 ou 3. Deixa eu ver. Tá, pode ser. Pode ser. Deixar aqui. Porque era um outro contexto, né? Outro. Era um contexto totalmente diferente de aproveitamento para a seleção, de longevidade do atleta. O cara não devia... E era um futebol amador e tal. A internet ajudar aqui, a gente traz informação. Não, mas eu acho que ele não joga 30, já. não. Eu acho que ele não joga 30. Tô tentando aqui, mas no caso aqui, o 5G, né? Ele 5G não joga 30. Não joga 30. Não joga porque teve aquele negócio dos paulistas. Teve, verdade. Entendeu? Que ele não joga 30. Não ia ter nenhum paulista e tal, aí ele... Aí acaba indo um ou outro. Vai colocar ele então na nota 1? Acaba nem foi, nem acho que é paulista. Nota 1. Acaba sendo nota 1 mesmo. Eu não sei se eu vou colocar. É que o Falcão não ganha nada, né? Tá bom, por isso que eu bota ele na 2. Eu queria descer o Falcão pra 1? Eu tinha botado o Falcão na 1 por causa disso. Eu acho que na Copa que ele jogou ele foi muito grande, mas beleza. Tá bom, vamos manter na 2. Bota os dois na 2. Tá bom. Seguramos para 10. Segura para 10. Mané Garrincha. Tem jeito. Ok. Gerson Canhotinha. Cara, eu acho que o Gerson é muito louco. Você conseguir ser protagonista no meio de uma seleção de 1970 que está repleta de protagonistas, jogando bem, e ele era um dos caras mais recuados desse time, só mostra como a Copa do Gerson foi especial. O Gerson ficou marcado na Copa de 70 por aqueles lançamentos de 30 metros, 40 metros às vezes, que era um negócio que não existia. Quer dizer, existia, mas não existia no nível que o Gerson conseguia trazer. Precisão, né? Com a precisão, com a quantidade. O Gerson fazia 3, 4 desses por jogo. Você pega os jogos de 70, é sacanagem. O Gerson tudo bem que era mais lento o jogo, o Gerson tinha mais tempo pra pensar, mas assim, a precisão que você vê dos grandes lançadores da história do futebol. O Jairzinho dele, a bola cai exatamente no pé do cara. Sacanagem. Inacreditável. E eu acho que é isso. E ainda tem o seguinte, o Gerson, ele sempre gosta de dizer isso. Perfeito. Por exemplo, quem é do Rio de Janeiro e ouvia a primeira Rádio Globo, hoje a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, ele sempre que tem a chance, ele diz, o gol do título de 70 é dele. O gol do 2-1 é dele. É mesmo.
É um gol que ele corta pra direita e bate cruzado, e ele fala, porque o jogo tava 1-0, a Itália sai na frente, né? Isso. Não. A Itália sai na frente. O Brasil sai na... Não, o Brasil sai na frente, o Brasil sai na frente, a Itália empata e o gol do 2-1 é do Gerson. E ele sempre fala, o gol do título é meu. Fala aí, gol do título. E aí assim, eu ia chegar exatamente nesse ponto. Você conseguir ser protagonista, que a gente falou aqui do Cafu, né? A posição atrapalhava. Pro Gerson, teoricamente, a gente poderia falar, pô, o Gerson não ia conseguir ser protagonista se ele era o segundo volante do time, com Jairzinho, Rivelino, Pelé, etc., Tostão na frente. O Gerson conseguiu. Eu acho isso muito grande. Será que a gente vai ter que derrubar os caras da 6 e botar o Gerson ali à frente? O Gerson tá à frente. Não, eu acho que a gente poderia O Gerson tá à frente do Djalma Santos. Eu acho que a gente poderia derrubar os 6 e o 7 e botar o Gerson na 7. Tá bom. Pode ser. Pode ser. Eu acho. Pode ser. Boa. O Gerson tá na 7. Não tem como. Concordo. Jairzinho Furacão. Muito grande também. Agora, é difícil a gente julgar o tamanho do Jairzinho, porque em 70 ele é o chamado furacão da Copa. Há quem diga que ele foi o melhor jogador da Copa. Por exemplo, o nosso consultor Mega Master Blaster Mauro Betting acha que o melhor jogador da Copa de 70 foi o Jairzinho. Eu acho que foi o Pelé. Muita gente acha que foi o Pelé. Inclusive o Pelé é coroado como o melhor jogador daquela Copa. Mas o Mauro, por exemplo, que é uma referência, a gente sempre vai respeitar e prezar as opiniões do Mauro sobre história do futebol, ele acha que o Jairzinho foi o melhor. Agora, quando a gente fala da Copa de 70, o Jairzinho, às vezes, ele é citado depois do Tostão, depois do Gerson. Então, assim... Eu acho um equívoco. Eu acho que um 7 junto com o Gerson, acho que fica de bom tamanho. Eu acho que porque ele o Gerson, por exemplo, o Gerson joga em 66 ainda, né? Na pior campanha da história do Brasil. O Brasil é eliminado na fase de grupo de 66, o Gerson faz parte. O Jairzinho joga 74 e acho que joga 78, não joga? Joga. E ele ainda joga mais 2 Copas, em 74 ele joga bem. Então, assim, acho que o Jairzinho pode ficar ali no 7 junto com o Gerson. Eu tenho uma questão talvez para 8. Para 8? Deixa eu só confirmar aqui como que foi a Copa de 78 do Jairzinho, só pra gente falar, pra gente não cometer um erro. Sabe que tem aquela foto dele segurando o Pelé, que muita gente sempre achou que era o Garrincha, né? E era é verdade. O pseudo mesmo se disse chocado quando... Caramba, era o Jairzinho, Era o Jairzinho, foto que depois criaram com o Dembélé segurando o Messi, quiseram comparar, falar, calma, gente. Gente, a internet é fantástica, velho. Dá uma segurada, pô. Qual é a tua? Não, os dois... Os dois que estão sendo levantados... Você pode debater, inclusive é um grande debate de hoje, né? Messi e Pelé, debate. Agora, o cara que está segurando já deu uma dificuldade. Acho que tem uma queda um pouquinho acima. Eu acho que é no detalhe, né? Acho que é no detalhe. É no detalhe. Qual é a sua questão com a Copa de 78? Pra subir. Não, 78 não. Eu tava vendo aqui pra ver quantos minutos e tal, depois eu vejo. Eu trago aqui, o 5G não tá me fortalecendo hoje. Mas assim, por que eu acho que o Garrincha, o Jairzinho precisava ficar à frente do Bebeto, com certeza, e eu tenho uma dúvida pra ele não ficar na nota 8. Porque, cara, o Jairzinho, ele foi, além dele... O que você quer, 78? Isso. 78. O Jairzinho joga 4 jogos. Ele joga todos, né, da seleção. Não, o Brasil jogou 5 naquele, não jogou? Jogou 5. Ele faz 1 gol contra a Argentina... Não, isso aqui é 74. Ele não foi em 78. Não foi isso. Eu tava tentando lembrar. Em 78 eu não tava... Ele não foi em 78. É isso, por isso que eu fui pesquisar. Tava na dúvida. Ele jogou 70 e 74. Boa. Em 74 ele joga 3, 6, 7 jogos, 2 gols e 1 assistência. Eu falei que sim, mas estava na dúvida, por isso que eu fui pesquisar. Eu estava na dúvida. Então, sobre o Jairzinho, da Copa de 70, eu acho que assim, somado a isso tudo que o Vitor e você falou, Jorge, eu acho que tem o fato... Então ele joga 66. Ele joga 66. Boa. Ele jogou 66, deu 1 assistência na derrota para Portugal, jogou em 70, fez 6 gols, 7 gols em 6 jogos e 1 assistência na final, e jogou 74, 2 gols. É isso. Boa. Ele jogou 66, junto com o Gerson. Eu acho que soma-se a isso tudo que vocês falaram, um cara que tá no top 10 maiores artilheiros da seleção brasileira, tá no top 10 maiores assistentes da seleção brasileira, à frente do Bebeto, tá em 8º nessa lista, se não me engano. É um cara... que na hora que o protagonismo da seleção brasileira, que o Pelé era muito marcado na Copa de 70, o Jairzinho era um desafogo para chamar para si a responsabilidade, fez gol em todas as fases
que o Brasil fez naquela Copa. Eu acho que o Jairzinho merecia estar na nota 8 por protagonismo, por tamanho. Se depois tiver que cair, cai, mas, cara, eu acho que ele merece estar na nota 8. 8 VSR Copa? Pode ser. 8. Pode ser. 8 pro Furacão da Copa de 70. Leônidas da Silva. Aí a gente volta pra Copa de 38 O Gerson, ali. em 66, só jogou contra a Hungria, no jogo que, aliás, foi a única vitória do Brasil. Sim. Perdão, foi a segunda derrota, a primeira derrota do Brasil. Depois perdeu para Portugal e ele foi banco contra a Bulgária e contra Portugal. Bom, o Leônidas também não ganhou Copa, mas Então, eu acho que o meteu, Leônidas... ele meteu 7 gols na Copa Então, de eu acho 38. que o Leônidas, por uma questão de coerência, eu acho que ele tinha que ficar junto com o Ademir de Menezes, que eu acho que é muito parecido. Pode Ele é ser. a estrela do Brasil na Copa, é artilheiro da Copa, joga muito. O Leônidas, ele tem uma importância gigantesca para a popularização do futebol. Você tem que lembrar que o Leônidas é ali dos anos 30, até os anos 20 ali, o futebol era visto como um esporte de elite. Só para ter uma ideia, isso é importante ser dito historicamente. No Rio de Janeiro, o esporte popular se chamava remo. Não à toa se criou o Clube de Regatas do Flamengo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o Botafogo, que na De época... futebol e regatas. É que o de futebol e regatas acho que é depois, depois mas da o unificação, anterior era de regatas. Então, assim, naquela ocasião, o esporte popular, por exemplo, no Rio de Janeiro, era o remo. E o futebol era disputado pelas elites. E o cara que populariza o futebol, inclusive na seleção brasileira, o principal é o Leônidas. Com as jogadas plásticas dele, era um cara mais pegado pro marketing da época, tem a questão do diamante negro, do chocolate, da bicicleta. Essa parada do chocolate diamante negro, tem muita gente que sabe, mas não custa repetir, para algumas pessoas que não saibam, o chocolate diamante negro se chama diamante negro por causa do Leônidas da O chocolate que você come até hoje? Foi por isso, tá? Então, assim, Por causa é um dele. cara A maioria da muito galera grande. sabe, mas não custa falar. Né? Como ele não ganhou a Copa, eu acho que seria muito parecido com o desempenho na Copa do Ademir Menezes. Eu iria numa nota 3 ali. Acho que eu falei sobre o Ademir, repete-se, né, pro Leônidas. O Leônidas teria outro tamanho na história do futebol brasileiro se a Copa de 38 caísse aqui no nosso território de Pindorama. Porque, assim, o cara... a gente falou do Friedenreich, dele ser o primeiro grande astro, o primeiro grande craque do futebol brasileiro. O Leônidas foi o primeiro grande astro do futebol brasileiro. Um cara que... Ídolo, né? Um grande astro, um grande ídolo, que rompeu as barreiras estaduais, virou ídolo em São Paulo, virou ídolo no Rio de Janeiro. Cara, é um jogador muito fora da curva. E quando se pensa em seleção brasileira, pré-Copa de 58, eu acho que se pensa em Leônidas da Silva. Quem era o grande cara do Brasil antes de ganhar o primeiro título? Era o Leônidas. Eu sei que a gente usou o argumento aqui, não, a partir da 3, quem ganhou o título, eu acho que o Leônidas passa um pouquinho à frente. Eu colocaria o Leônidas na nota 4. Você imagina o que era fazer, executar uma bicicleta dos anos 30, meu amigo? Você imagina? É risco de morte, meu camarada. Se eu fizer uma bicicleta em 2024, eu tenho chance de morrer, pô. Inacreditável, cara. Inacreditável. E durante muito Bater tempo... canuca. Durante muito tempo ele ficou conhecido, ele foi apontado como o cara que inventou a bicicleta, mas ele mesmo depois admitiu que esse movimento, essa execução já era anterior a dele, que aí depois descobriram que tinha um chileno, em 1914, muito antes, Zaga, o nome do cara, que já tinha feito pela primeira vez, registrado lá o lance de bicicleta. Tanto que a bicicleta em alguns lugares é chamado de chilena. Exatamente, por causa do Zaga. Por isso que eu falo que eu acho que ele poderia... O Leônidas, ele fura um pouco isso, sabe? Pode ser. Ele é o grande nome da seleção brasileira antes de 1950. Mas pode ser. Colocaria ele junto com o Clodoaldo. Então, por enquanto, 4. Depois a gente vê o que faz. Eu vou com o Alisson por enquanto na 4. Mauro Ramos de Oliveira, na 4. Perfeito, sempre aquele cuidado. Mauro Ramos de Oliveira. Rapaz, então, o Mauro, bicampeão, né? Tamo no ele é hall campeão em 58, mas não é titular, e é campeão e capitão em 62, né? Então, assim, um cara muito importante mas pra construção. Ele é pouco lembrado, né? Ele Quando a gente... então, é porque, a no Copa geral... do Garrincha, a Copa do Pelé, o Newton, e o Mauro Ramos passa meio... então, é porque assim, a Copa de 62, ela, em alguns... Tanto é que, quando a gente fez aqui as seleções campeãs, a gente fez um programa aqui das seleções brasileiras na Copa do Mundo. Isso. Pela regra do golpe, a gente não podia botar 4 na 9. Isso, Uma teve que ganhar e 4 E uma na foi 9. pra 8. E uma foi pra 8. E qual foi a da 8? A de 62. Né? Se eu não me engano? Não, foi de 94? Acho que foi 94.
Olha... Acho que foi 9-4. Eu já não lembro nem mas, qual enfim, almocei, gente. Mas é isso. Mas Maiores é uma seleções, Copa, né? Deixa eu ver aqui. Copa mais ou menos... Eu acho que... pode ter sido 94. Mas enfim, é uma Copa... Mas a gente ficou na discussão. Foi. 94 62. Tá. É uma Copa, assim, menos lembrada. O Mauro foi muito importante para a Copa... Para a seleção de 62, porque ele era reserva em 58 e ele toma a vaga e a capitania em 62. Foi 94, Foi 94. Em 62. Então, assim, e ele consegue ali numa seleção envelhecida, ele consegue ser um cara ali que meio que deu uma equilibrada ali no sistema defensivo. Então, ele é um cara muito importante. E fez parte do elenco do último título da Copa América, né? Do Brasil antes de 89. Ele estava no elenco de 49. Tava no elenco. Então, caramba, tava no elenco? Ele já tava lá? Eu acho que... Então, assim, eu acho que o Dunga é maior para a seleção do que o Mauro. É claro. Claro. Então aí ele teria que ficar na 4, né? Acho que ele vai ficar na 4 ou na 3. Não, acho que o Mauro pode ser 4, pô. Pode ser 4. Mas ele não é maior que o Djalma Santos? Para a seleção? Eu acho que não. Não, né? Eu acho que o Djalma acaba marcando muito, né? Ele é o grande lateral de uma Copa do Mundo, exatamente, né? É verdade. Apesar de que essa Copa não é a que ele ganha, a que ele premia. Ele ganha as duas. Ele é premiado melhor lateral 58, das duas? Eu acho que sim. Minha dúvida é porque eu sei que ele ganha 58 jogando um jogo. Mas 62 eu tenho dúvida se ele ganha. Eu vou olhar aqui. Eu tenho dúvida. Mas acho que é isso. 3 ou 4? 4, vocês estão confortáveis com 4? O 4, por enquanto, é o corte de quem não foi campeão, né? Tá bom. Agora nós vamos entrar num assunto polêmico, falando em quem não foi campeão de Copa ainda, mas só para concluir. Mauro, inclusive, joga um dos jogos do Brasil, não, né? Ele joga a final. O Mauro joga. Mauro Ramos, a defesa montada com Augusto e Mauro Ramos, em 1949, título da Copa América da Seleção Brasileira. 4 vai compor legal. Agora vamos lá, estamos falando do maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em jogos oficiais. É aquela conta da FIFA, que tira jogo contra clube, jogo contra combinado. Ele, em 2023, nessa conta de jogos oficiais, Neymar, ultrapassou o Pelé. São 79 gols com a camisa. Se não me engano, são 79. Acho que ele não fez. Não, acho que não. Acho que não fez mais, né? Não. Foi ele fez contra a Bolívia lá na primeira rodada da eliminatória. O time do Diniz? Já era o Diniz, né? Já era o Diniz. Aí contra o Peru é gol do Marquinhos. Aí contra a Venezuela ele não marca. É o jogo que ele sai puto lá. E machuca contra o Uruguai. Contra o Uruguai no jogo seguinte, o Brasil não tinha feito gol até aquele momento. Então é isso. Então tá em 79 mesmo. Neymar, gente. E maior assistente também da seleção brasileira, né? Tem uma os números deles são excelentes na seleção. Agora, o que trava aí é conquista. Na realidade, tenho 2 contas, né, dos maiores assistentes. Essa mesma que você falou aí do Pelé, em uma das contas o Pelé também é o maior assistente da seleção brasileira, em outra o Neymar o passa como o maior assistente da seleção, inclusive o maior assistente da história do futebol de seleções nessa conta da FIFA. Muita coisa. É muita coisa. Assim, eu ser bem sincero pra vocês, cara, a gente precisa pontuar que o Neymar faltou... Só trazendo aqui, o Djalma Santos está na seleção da Copa de 62, tá? Boa. Também. Boa. Eu acho que... Ele é o lateral direito da seleção nas duas, né? Tanto 58 quanto 62. Eu acho que a gente pode... Você pode não gostar do Neymar, você pode se incomodar com o Neymar, mas a gente precisa dizer, o Neymar com essa camisa da seleção brasileira sempre performou muito bem. Então... O Neymar tem, apesar da ausência, por exemplo, de um grande título que a gente fala, né? Copa América e Copa do Mundo. O Neymar não tem Copa América, lembre-se disso. O Brasil ganhou em 19, ele estava machucado. Isso, exatamente. E o Brasil, ele perde em 11, perde em 15 e perde 21, né? Ele tem Copa das Confederações. 13. Aquela lá 13, com Maracanaã, contra a Espanha, e tem o Ouro Olímpico, né? O Ouro Olímpico. Tem o Ouro Olímpico. Eu relativizo bastante, porque por razões que eu já expliquei várias vezes. Eu acho que faltou, sendo bem sincero, eu acho que faltou companheiros ao Neymar em algum momento que o facilitassem também a ser campeão do mundo. A gente precisa lembrar, vários desses caras aí que a gente está dando uma moral absurda também tiveram muitos gigantes companheiros ao seu redor. Acho que o Neymar não é suficiente para brigar no topo dessa lista aqui, apesar dos números excelentes dele. Só que eu acho que o Neymar ele é muito 8 ou 80. Ou você ama ou você odeia. Aqui nesse programa, nós três não amamos nem odiamos o Neymar. Então, assim, a gente precisa contextualizar que ele, com a camisa da seleção, sempre jogou muito,
Porém, a falta de conquistas individuais pesa para a nota como pesou pro Leônidas da E tem um ponto que ilustra bem, só antes do Vitor, o que você acabou de dizer sobre a falta de companheiros e tal. Na geração do Neymar, na nossa lista aqui, só tem o Neymar. Só tem o Neymar, exatamente. Não tem outro. Você tem vários caras aí que jogaram com outros grandes nomes e que estão aqui na seleção de 62, 3, 4, 5 grandes caras, de 70, uma fartura. Até 94 mesmo, tem mais de um aqui. Você não tem na geração do Neymar outros nomes. O que você ia pontuar, Bessa? Não, então, eu acho que assim, acho que a gente tem que colocar isso. O Neymar também teve falta de sorte, né? Das Copas do Mundo. A Copa de 2014 ele fazia uma boa Copa por uma estreia, uma Copa de pressão aqui, até ser ceifado da Copa com um golpe irresponsável do Zúñiga. Em 2018 ele chegou ferrado. Acho que até foi bem pro cenário como ele chegou, por exemplo. Ele joga bem contra a Bélgica, ele joga bem no jogo anterior, que se eu não me engano é contra o México, né? Acho que joga bem, apesar do... Lá do faz o gol, ele faz o gol do 1-0, não faz? Em 2022 ele chegava num ótimo... Ele se preparou para chegar bem em 2022 e teve falta de sorte, porque também nem o Sérvio lá, eu acho que o Sérvio entrou para quebrar, não foi o caso. Foi falta de sorte mesmo. Acabou tendo lá. Mas aí ele ainda voltou e voltou bem. Ainda voltou bem, faz aquele gol contra a Croácia, que seria, se não tem lá o tal dos 4 minutos, esse gol, cara, estaria sendo contado hoje, principalmente se o Brasil ganhasse a Copa, né? Se o Brasil passasse pela Argentina na semi, mas se o Brasil passa pela Argentina na semi, esse gol ia ser lembrado do cara ferrado, driblando todo mundo e tudo. Então, assim, tem coisas grandes. Ao mesmo tempo que o maior trunfo do Neymar para estar alto aqui é ser o artilheiro da seleção na contagem de gols em jogos valendo considerados oficiais, né? Que, como o Jorge explicou, para a FIFA, jogos de seleção contra combinados ou contra times não são considerados oficiais. Amistosos são considerados... Amistosos seleção contra seleção são jogos oficiais de seleção. Mas seleção contra combinado, clube, seleção de estado, não é. Esse recorde dele, ele é feito com mais de 80% em gols em amistosos. Eu acho que isso tem um peso. O Neymar tem 79 gols, 44 gols são em jogos amistosos. 16 eliminatórias, 8 na Copa do Mundo. Caraca, ele já tem 8 gols na Copa do Mundo. Cara, pô, as Copas do Mundo Neymar, em média, são boas, cara. 5 em Copa América, 4 em Copa das Confederações e 2 no Super Clássico das Américas, que é jogo amistoso, né? Na prática é jogo amistoso. Então são 46 jogos, são 46 gols de jogo amistoso. Acho que isso tira um pouco, perde um pouco. Título, só a seleção, só o título da Copa das Confederações, quando ele joga muito. E depois... O título esse tem 11 anos. Título esse que tem 11 anos. Tem 11 anos. Então, assim, cara, eu acho que ele não é maior que o Dunga pra história da seleção brasileira, gente. Acho que ele tá... Quer dizer, ele não é maior que o Bebeto. Mas ele pode estar no patamar ali do Dunga. Pode ser. Ele não é maior que o Bebeto. Ele não é maior que o Bebeto. Eu acho que é razoável. Ele não... No caso, não é maior capítulo também pra história da seleção brasileira. Ele vai ser aqui a maior nota dos que não tem título. Eu acho que tá justo. Ele ser a maior nota dos que não tem título. Por ser o maior artilheiro da história da seleção em jogos oficiais. Eu acho que tá justo. Ele não é maior que o Bebeto. Um cara que ganhou o título. Hoje, quando a gente tá gravando, vai botar a data, Pseudo? Tem um espaço ótimo ali embaixo pra você botar a data. Ali, ó. Gravado em... Que dia é hoje? 23 de junho. Espaço maravilhoso pra botar ali. Gravado em 23 de junho. Eu não colocaria ele maior. Vai pensar na sugestão. Porra, ainda vai pensar? Aí fodeu, porra. Eu tô tentando... Se ele pensar e não implementar, é porque ele quer ferrar a gente. Não, mas eu acho que assim, o Bebeto é um cara que, vou repetir, talvez você tenha feito a besteira de adiantar o programa até a hora que a gente for falar do Neymar. Então vou repetir um argumento que a gente falou lá do Bebeto. A preguiça vai te matar, tá vendo? Vou repetir esse argumento. O Bebeto está no top 10 maiores artilheiros, top 10 maiores assistentes, extremamente importante em 94 e foi um dos principais caras de uma das conquistas que é gigantesca na história da seleção brasileira, que é a Copa América de 89. Você vai colocar aí embaixo, gravado em julho de 2026. Aí o Neymar arrebenta com a Copa, traz o Hexa e já ferra nós. Nilton Santos, a enciclopédia. Muito grande. Você pensa em seleção brasileira, você pensa em Nilton Santos, no hall dos principais caras. Muito grande, né? Titular da lateral esquerda. Vocês segurariam pro 10, não? Não, pra 10 acho que não. Mas vai ser o 9, não? Rapaz, eu acho que ele tem potencial pra 9, hein? Eu acho que tem. Minha dúvida é quem cai do 8. É que talvez ele não fique, mas eu acho que ele tem potencial pra gente pensar na 9. É porque pra 9... Mas, por exemplo, é bom que o cara já tá vindo ali. Eu acho que o Rivaldo
porque ele ganha 2 como titular, né? Então. É que o Rivaldo destrói. O Rivaldo é o melhor jogador do Brasil em 2 Copas do Mundo, né? Porque o Brasil vai à final as 2, né? Rapaz, e eu acho que acho que tá bem tranquilo que o Nilton Santos foi mais protagonista, por exemplo, nas conquistas que o Cafu. No jogo da bola, o Nil Santos é foda. O Nilton Santos foi mais protagonista. É titular em 58 na lateral esquerda, é titular em 62 como zagueiro. E nas 2 Copas ele joga uma barbaridade. Joga uma barbaridade nas 2 Copas. Era um cara que jogava numa habilidade absurda, muito à frente do seu tempo, inclusive. É um cara que durante anos representou Brasil, representou o futebol brasileiro, representou a seleção brasileira. Acho que... Quer descer o Cafu e colocar ele na 8, Vessé? Eu faria. Faria esse movimento? Então façamos. É o Cafu mesmo? É o Cafu. É porque eu acho que o Didi é mais protagonista numa Copa, o Jairzinho sem dúvida. Tá bom. É o Nilton na 8. Beleza. Acho que o Nilton tinha... Toda essa dúvida também, sabia? Pra 9 ali, eu também acho. Não quer tomar essa decisão daqui a pouco não, Vitor Sérgio? Pode ser. Daqui a pouco a gente toma essa decisão. Deixa ele na 9. Deixa ele na 9. Tá bom, então deixa ele na 9. Daqui a pouco a gente vê, gente. Tá bom, beleza. Pô, pra que essa pressa, né? Valorizar um dos nossos, pô. A gente tem que valorizar os nossos, pô. Beleza, vamos deixar assim. Daqui a pouco a gente vê isso aí, gente. Rivaldo. É 9. Cara, o Rivaldo é 9? Eu acho que ele tá à frente do Cafu. Então vai dar merda aí na 10. Ele tá à frente do Cafu, pô. Gente, o Rivaldo... Mas a gente não pode fazer esse movimento, então, de botar o Cafu na 7 e o Rivaldo na 8? Pode ser, então. Eu Pode acho. ser. Tá Eu bom. acho que é mais que é melhor. Pode ser, justo. Porque, cara, a gente pega a Copa de 98 do Rivaldo, amigos, é uma copaça. É uma copaça. Inclusive, participando e de... Por exemplo, o jogo contra a Dinamarca, que eu citei aqui, ele é o cara daquele jogo, ele não é o Ronaldo. Daquele jogo. Ele joga demais contra a Holanda na semifinal. O gol semifinal. do Ronaldo na semifinal contra a Holanda, o passe do Rivaldo. Brincadeira. Eu não vou utilizar a palavra que eu utilizaria, porque aí agora eu vou... Estamos sob novas diretrizes. Estamos não só novas diretrizes, estamos como também novos observantes aqui dentro do estúdio. Posso falar aqui, né? É verdade. A filha do Jorge está aqui hoje. Carolina, minha filha está estúdio aqui. Se você ouviu uma tosse agora há pouco, encatarrada, era minha filha tossindo aqui. Ela está por aqui, nada então mais natural, não vou utilizar a palavra que me veio à cabeça nesse momento. Mas assim, é uma Copa fantástica de 98. E a Copa de 2002 é chovendo molhado, né? Pro Vitor Sérgio é o melhor. Pra você também, né? Pra Jorge e Vitor Sérgio. Mim, né, a minha opinião do Jorge não importa, que a gente não sabe porra nenhuma. Não, a gente não manja nada. Importa a opinião, acho que é do treinador daquela conquista, acho que importa. Né? Não, óbvio. O Filipão diz que o Rivaldo foi o melhor jogador da Copa. Né? E eu acho uma opinião completamente... plausível. Correta. Achei que ele ia dizer completamente merda. Não, jamais. Isso não tem a ver com o meu personagem. Mas eu acho a opinião completamente plausível. Eu acho que o Rivaldo jogou demais e merece muito essa posição. Por isso que eu fico na dúvida da 9, sabe? Porque ele tem 2 Copas e uma das Copas talvez ele tenha sido junto com o Ronaldo. Foi junto com o Ronaldo o protagonista, talvez o melhor. Mas enfim, tá bom a 8. Vamos ver como é que vai ficar a 9, se tem vaga pra gente puxar o Rivaldo lá na frente. Se assemelha no 2002 com o Jairzinho de 70, talvez. Um cara que divide o protagonismo e talvez é um coadjuvante que salta à frente do protagonista em alguns momentos. Até a semifinal se falava isso, né? Porque o Rivaldo tinha feito gol em todos os jogos, né? O Rivaldo fez gol contra a Turquia, contra a China, contra a Costa Rica, contra a Bélgica, inclusive ele é o cara daquele jogo também. Faz gol contra a Inglaterra, que eu reputo, pra mim, o gol mais importante do Penta é o gol contra a Inglaterra, que é do Rivaldo. Porque se o Brasil vira pro intervalo 0 da falha do Lúcio, se o Brasil vira pro intervalo, se o Brasil vira pro intervalo perdendo por 1-0, acho que o Brasil não virava aquele jogo. E o Rivaldo faz o gol na última bola, um toque de sinuca que ele dá assim, então linda, até ali as pessoas estavam falando isso. Eu me lembro bem, eu ficava falando, cara, que o Rivaldo tá na batida do Jairzinho, fez gol em todos os jogos, aí ele não passa em branco contra a Turquia. E na final ele participa dos 2 gols. Posso discordar concordando com um amigo? Que eu também acho que o Rivaldo tem um dos gols, se não o gol mais importante daquela Copa do Mundo, mas não é contra a Inglaterra, é contra a Bélgica. O Brasil faz um jogo fraquíssimo contra a Bélgica. Que a gente lembrou o nome do árbitro outro dia. A gente já falou dele aqui. O Peter Pendergast, que é um jamaicano, que ajudou o Brasil, que deu uma falta pornográfica do Wilmot no Roque Júnior, 0-0 Brasil e Bélgica, 0-0. Aí o Wilmot subiu nas costas do Roque Júnior, normal, lance normal, jogo 0-0, pum, testou.
Aí o árbitro jamaicano que apitava com um apito com uma cordinha verde e amarela. Um abraço pra Jamaica. O Brasil tá sendo verde e amarelo porque ele é jamaicano. Em algum lugar. Mas era bom evitar. Verde e amarelo porque ele era jamaicano. Mas poderia ter tomado esse cuidado, né? Aí ele vai lá e dá uma falta obscena. Você que tá aí quando acabar o vídeo, procura. É uma falta obscena. É uma loucura. Obscena. E aí, beleza. E eu descobri, o Wallace, outro dia, que esse árbitro está no VAR da Copa América. Ah, que maravilha. Agora, em 2024. Espero ter aprendido com os erros. Esse árbitro ele é VAR. Ele é VAR a gente da tava vendo Copa o jogo na América. redação. Beleza. E aí, Então, por isso que eu te digo que eu acho que pode ser da Inglaterra, mas eu cito também muito da Bélgica. Se o Brasil joga aquela prorrogação, meu amigo, poderia acontecer qualquer coisa. O Brasil não tá jogando nada. Aquele jogo ali, como diria o nosso saudoso Washington Rodrigues, era pau com formiga. Total. Que meu pai do céu. Roberto Rivelino. Rapaz. É muito grande, muito grande. Ele é só o ídolo do Maradona. Ele é um cara que faz uma Copa fantástica em 70. Talvez o mais sacrificado de todos. O mais sacrificado de todos, eu acho que é o Rivelino. Porque o Rivelino, ele era 10 clássico no Corinthians. E ele volta quase virando um meia esquerda para voltar marcando. Então ele sacrifica, joga bem. Faz o primeiro gol do Brasil na Copa, se eu não me engano. Não, faz um golaço no primeiro jogo contra a 122 jogos pela seleção brasileira. Então, assim, joga muito em 74. Em 78 ele já foi bem complicado de lesão, mas joga muito em 74. Ele é muito grande para a seleção. Agora, eu acho que... Acho que ele tá nível... 6 ou 7. Né? Acho que ele vai ficar ali junto com o Capita. Eu acho que é mais, cara. Porque quem que com certeza... Eu acho que ele não pode ficar... Eu acho que é junto com o Gerson. Tá bom, então coloca na 7. Eu pensei na 7. Porque eu acho que vem muita gente aí, depois a gente pode ver. Mas eu acho que tem muita gente ainda grande. Vamos vendo. Roberto Carlos. Cara, então, é uma... A gente vai ter que descer isso aí, cara. A gente vai ter que mexer em algumas coisas aí daqui a pouco. Vai ter que mexer. O Roberto Carlos, ele muito se lembra da Copa de 2006, obviamente, porque a gente cita aqui. A última impressão foi a pior até possível. porque já foi até debatido no de Sola 10, o meião do Roberto Carlos, né? Aqui no Maiores Vilões. Que foi injustamente colocado no zero. Porque é uma fake news. Foi uma loucura o que o Galvão fez ali, é verdade, a gente precisa falar. Foi uma loucura o que o Galvão fez ali com o Roberto Carlos. E aí, mas a gente não pode ignorar, a Copa de 2002 do Roberto Carlos é uma Copa fantástica, com gol, com assistência, com cara jogando muita bola. E curiosamente, o reserva do Roberto Carlos entra num jogo e faz gol também, que é o Júnior, né? O lateral esquerdo do Júnior. O Roberto Carlos, aí eu acho que ele se marca muito pela Copa de 98, porque o primeiro gol da seleção brasileira, ele tenta dar uma bicicleta e a bola sai pro escanteio. Sai o gol da França, enfim. Da final, né? Da final, exatamente. Gol da França de 98. Eu acho que assim, é um jogador grande na história da seleção brasileira. Acho que não está no tamanho do Cafu. Acho que o Cafu está à frente do Roberto Carlos. Embora na mesma eleição da que eu falei aqui, da eleição da bola de ouro de toda a história, o lateral direito, um dos zagueiros é o Cafu e o outro é o Roberto Carlos. Estão os Carlos dois. Está também, né? Eu acho que o Cafu um passo à frente pela Copa de 94, principalmente. Cafu, pegar a bucha da Copa de 94, entrar numa final contra a Itália. Em 98 o Roberto Carlos faz muitas merdas também. Tem isso. Ele não joga bem em 98. É o jogo contra a Noruega? Que ele tenta dar uma bicicleta dentro da área? O jogo contra a Noruega que ele tenta, a bicicleta que ele dá na bandeirinha que gera o escanteio do gol do Zidane. Não, é Dinamarca, né? Você lembrou? É Dinamarca. Contra a Dinamarca, exatamente. É o gol do lado. O gol do lado. Confundindo Noruega com Dinamarca. Que ele erra o bote e a bola sobe. Ele tenta dar uma bicicleta dentro da área contra a Dinamarca. Ele não joga bem em 98. Tenta dar uma bicicleta no escanteio contra a França. E aí sai o escanteio da cabeçada do Zidane. Ali ele é bem mais vilão que 2006, né? Ali dá pra cravar, ele é muito mais vilão que 2006. Tem ações em campo que impactam mais. E ainda tem uma declaração dele que ficou muito mal vista, porque ele disse antes da Copa, ou no pré-Copa, ou durante a Copa, não, porque não sei o quê, acho que é assim mesmo, hoje eu tenho um relógio, um apartamento no meu pulso. Nossa, esse foi Ele tem um apartamento no meu pulso, então assim, não ficou legal. Acho que pode ser 6. O Bebeto, é que eu acho que talvez a gente vai ter que mexer em nota. Vai ter que mexer em nota. Eu acho que o Bebeto e o Capita são maiores que o Roberto Carlos. É isso, a gente vai ter que mexer em nota. Você já quer eu tô falando, passa o Leônidas para 3. Olha só, já temos que definir o 0, tá? Porque dos que estão aí, ninguém vai ser 0. O que vem aí pela frente, ninguém vai ser 0. Ninguém vai ser 0. Ninguém vai ser 0. O 0 talvez seja vai ter o Domingos da Guia. Eu acho que vai ter um aí que vai ser 0. Vai ter um? Vai. Tá. Vai vir ainda. Tá. Só tem um que briga, né? Pelo 0. É o Sócrates. Eu acho que o Sócrates é o 0. Eu acho que em notas baixas terá Sócrates e Zico. Né? Em notas baixas terá Sócrates e Zico.
Mas acho que pro 0, acho que vai ser só o Sócrates que briga. Eu acho junto que com o Domingos da Guia. Eu acho que o 0 ou era o Sócrates ou era o Domingos da Guia, eu acho. Eu acho que vai... Você seria o Sócrates? Pra mim seria o Sócrates. Porque o Sócrates não faz parte da mesma geração do Falcão, que não ganha nada, né? Não ganha nem Copa América, que é o que a gente falou aqui. E, pô, o Brasil era se não a melhor seleção do mundo, era com certeza a melhor seleção sul-americana, e o Brasil não ganhou os sul-americanos à época jogados. Na Copa do Mundo... E sempre lembrando, o 0 é o 29º maior jogador da história da seleção. Talvez tenha esquecido alguém. Por exemplo, eu fiquei olhando as listas, não sei se faltou o Zagallo. Talvez tenha faltado o Zagallo. Como atleta? Porque eu sei que a gente pensa muito no Zagallo. Tem um que a gente faltou e talvez a gente tenha que mexer aqui. Gilmar dos Santos Neves. O cara é goleiro titular de 2 títulos de seleção brasileira. É mesmo. Passou pela gente e passou pelo Mauro Betti. Porque eu penso muito no Zagallo, a gente fala muito dele como treinador, mas ele como jogador também é campeão do mundo. Ele é bicampeão do mundo. Bicampeão do mundo. Titular e faz gol na final de 62. É a fatura de craque do Brasil. Zagallo. A gente faz as menções honrosas aqui. Gente, faltou o Zagallo nessa lista. Faltou o Zagallo. Tá. Eu acho que o Sócrates do que tá aí Tá bom, zero. eu compro, Vess. Eu compro, fechou. Tá. E aí vai baixar o Frinerrais. Então quem é o 0? Sócrates, eu compro. Fechou. Beleza, Sócrates Eu é acho que 0. por uma questão aí, teria que baixar Falcão e Frederich, né? Tá. Falcão e Frederich para 1. Eu topo até porque a gente precisa preencher. Tá bom, não tem muito o que fazer. A gente precisa A gente já fez o que a gente precisava fazer, que Ademir de Menezes e Leônidas, eu acho que iriam para 2. Que é o que eu já estava imaginando desde o início. O Jorge já falado. Fechou. E o Leônidas também. Leônidas e agora a gente trabalha aqui. Quem que a gente estava falando? Era o Roberto, né? O Roberto Carlos, Eu acho que dá pra cair alguém da 5 ainda. Eu também acho, cara. Nota 3, a gente vai com... Por exemplo, quer falar já o Zico? Eu acho que o 6 está muito pro Roberto Carlos. Quer falar o Zico eu já? Acho que a gente já se organiza. 3, né? O Zico, eu acho que assim... O Zico era o terceiro maior... Até outro dia, o Zico era o quarto maior artilheiro da seleção e nunca foi atacante, né? Exatamente. Sempre foi meia. Mas realmente não ganhou, ele era o rosto quarto maior assistente também, tá? Quarto maior assistente também. Então assim, acho que... Se os números pesaram pro Neymar, eles precisam pesar pro Zico. Mas o Zico tem uma Copa do Mundo que ele acaba sendo impactado como o vilão. De fato, o Neymar não tem isso pra ele, então o Zico acaba ficando 3, então? atrás. Acho que tô de boa. 3 pro Zico. Tá, já resolvemos essa questão também. Tá. Ok. Querem voltar pra ordem? Querem falar do Romário agora? O Ronaldo já segura pra Ronaldo segura. 10. Romário, vocês não seguram pro 10? Eu não seguraria. Ele é o cara do Tetra, né? Então, vamos lá. Ele é o cara... Nessa lista aqui... Mas então, a história... Vai lá. Tá. Nessa lista aqui, quantos caras a gente vai poder colocar no hall dos grandes caras de uma Copa do Mundo? Então. Garrincha. Garrincha tem a Copa dele. Ronaldo tem a Copa dele. Romário tem a Copa dele. Esse é o ponto. É isso. Porque eu acho que, pra mim, o Romário não pode cair do 9. Eu também acho. Não pode cair do 9. Tem uma Copa dele. E se a Copa América de 89 a gente valorizou pra falar do Bebeto, pro Romário, então... Sacanagem. O Romário tem um jogo... O Bebeto é melhor que ele Tudo bem, mas tá lá. Porque ele faz o gol do título. Sim. O Romário tem um jogo que o Brasil poderia ter ficado fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez na vida e é o grande jogo ali de eliminatórias do Brasil. Se a gente fizer maiores atuações individuais com a camisa da seleção, esse jogo, essa atuação do Romário, ela pega 8, pelo menos. Eu particularmente... Por baixo. Pelo menos. Maior atuação, acho que sim. Pega 8 pelo menos. Eu, particularmente falando, não me incomodo de segurar pro 10. O Romário? Eu não me incomodo, mas se o Vitor é contra... Então, é que eu acho... Ele vai acabar baixando a nota do Romário lá na frente. É que eu acho que o Romário, ele tem a Copa de 94 como o ápice, mas depois a carreira dele pela seleção é sempre muito picotada. Por exemplo, o Romário começa a ser convocado em 87. Aí vai para a Olimpíada 88. 89 Copa América e Copa... Aí se machuca lá no PSV. Ele tem um problema no pé, ele chega pra Copa de 90 empurrando com a barriga. Inclusive falado na série Max, ele não tinha condição de jogar aquela Copa. A comissão técnica deu uma... Então, beleza. Aí em 91, ele tem a briga com o Parreira e fica 2 anos longe da seleção. Aí volta em 93, ganha em 94. Aí volta pro Brasil em 95...
Aí ele briga com o Zagallo. O Zagallo convoca ele pra um jogo, ele fala, pô, Zagallo, tô cansado, não sei o que, me convoca dessa. Aí o Zagallo fala, tá bom, vou te cortar e para de chamar. Aí volta depois, já na reta final pra 98, sei lá. Copa América, né? Ele ganha a Copa das Confederações. Em 97. Ele volta no segundo semestre de 97. Isso. Aí se machuca e para de ser chamado. Aí volta só pra fazer o jogo de despedida. Então, pra você ver que a história dele foi sempre muito picotada. Ele é campeão do mundo em 94, sendo o cara do time. Acho um exagero dizer que ele ganhou sozinho. Muita gente diz. O Romário ganhou em 94 sozinho. Não, exagero, não é. Mas... Se tem um cara que ganhou sozinho, é o Garrincha em 62. Ele também não ganhou sozinho, tá? Não ganhou sozinho, mas o mais próximo disso... Conta dele. O mais próximo disso... Não, mas ele é um cara, ele é o protagonista daquilo lá. Então, assim, eu acho que ele tá abaixo do Garrincha e do Ronaldo por causa disso. Mas... mas eu acho. Mas assim, é muito grande o que o Romário fez pela seleção brasileira. É 9, né? Eu acho, então tá de boa, tá no 9. E o Romário, 9. outro dia eu tava vendo, eu tava de bobeira em casa, botei pra ver essa Copa das Confederações de 97. Não, Parece, os jogos, todos eles, parecem que todos os jogadores estão jogando uma pelada de final do ano. Sabe a pelada do Wesley Safadão e o Luan Santana? O Gustavo Lima. Gustavo Lima ou o Wesley Safadão? E Romário e Ronaldo são jogadores profissionais. Aliás, Luan a minha Santana, sensação é essa. Tá todo mundo brincando e eles a Vera. Porque assim, não é isso. Os caras não estão brincando. É que o Romário e o Ronaldo juntos foi um negócio tão fora da curva. A final contra a Austrália é 6-0, 3 do Ronaldo, 3 do Romário. Pena que tenha sido tão pouco. Né? Pena que tenha sido tão pouco, cara. Pena. Aliás, já que você falou em Luan Santana, o que a gente apanhou no de Sola 10 dos caras. Não, o Jorge não apanhou, não. O que apanhou fui eu. Eu e Pedro Cerdeira, sacanagem. Apanhando muito. Seu Vitor Sérgio Rodrigues não passou ileso, não. Que tá apanhando também muito. Não no mesmo nível que a gente. Jorge passou de boa. Jorge passou de boa. Jorge passou de boa. Pô, eu não apanhei, porque eu tava querendo que subisse o Silvio Santos. Não, mas o resto você tomou porrada de um monte de coisa. Roberto Carlos você tomou porrada. Justin Bieber você tomou porrada. Beleza. Tomou porrada de um monte de gente. O Jorge que não tomou nenhuma. Jorge foi milagrosamente. Tafarel. Saque é sua. Não, só pra não perder. Você acha que o Neymar tá 2 notas à frente do Zico? Você acha que o Neymar tem que estar 2 notas à frente do Zico na seleção brasileira? A distância é... O Neymar ganhou um título, o Neymar é o maior artilheiro, né? O Zico não tem título com a seleção. O Neymar foi bem em 3 Copas do Mundo, né? O Zico foi bem em uma Copa do Mundo, 78 ele vai mais ou menos, 86... Então tá bom, então fechou. Só levantando o questão. E o Tafa aí? Rapaz, o nosso Tafa em 94 e em 98 isso aí, onde é que a gente vai botar isso aqui? O que a gente vai fazer com isso? Foi um espetáculo. É isso que eu tô falando, o Neymar vai acabar caindo dali, gente. Daquela ali, pra poder acochambrar. Vou te falar, o Tafarel pra mim tem que ficar à frente do Roberto Carlos. O Tafarel tem que ficar à frente do Roberto Carlos. Você pode descer o Neymar pra 4, o Roberto Carlos pra 5 e jogar o Tafarel ali, de repente. O Tafarel, cara, a Copa de... a gente só precisa... Vamos lá. Então o que a gente vai ter que fazer? Só pra não perder a argumentação do Tafarel aqui. Muita gente lembra do pênalti em 94 que ele pega, que o Brasil é campeão. O Tafarel faz uma defesa cara a cara. Eu não lembro quem foi que chutou, cara. Me falta o nome agora. Ele faz uma defesa cara a cara no primeiro tempo, que é um absurdo. Ele encaixa a bola, uma porrada cara a cara que ele encaixa a bola no cantinho aqui embaixo. Contra a Holanda... Acho que é do Evani, não é? Pode ser. Eu não lembro exatamente de cabeça. Acho que é do Evani. Contra a Holanda, nas quartas de final, ele já tinha feito boas defesas. Contra a Holanda, ele agarra pra cacete. Em 98, ele agarra pra caceta. Inclusive, pegando pênalti de novo contra a Holanda. O Tafarel... eternizou. Lembra daquela coisa dos grandes momentos? O sai que é tua, Tafarel, o pênalti defendido. Mas você sabe que eu já fiz um número VSR sobre isso, né? Do quê? Do sai que é sua, Tafarel? Que ele foram poucas vezes faladas? Não. Eu fiz um número VSR sobre isso. E eu fui olhar todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes que houve que todos os pênaltis defendidos pelo Tafarel em disputas de pênalti, todas as vezes que o Galvão falou sai que é sua, Tafarel, antes, ele nunca pegou. Narrador seca, pô. Isso é informação. Isso é informação. Todas as vezes que o Galvão falou sai que é sua, Tafarel, antes... Mas eu só consegui verificar em disputas de pênalti, tá? Não no tempo normal. Mas todas as vezes que o Galvão falou sai que é sua, Tafarel, antes da batida, o Tafarel nunca defendeu. Tu podia fazer um número VSR também de quantas vezes, depois que o Tafarel errou um canto, o Galvão citou o Goicoechea. Eu tinha um cara que... Ele só pega o mal batido. Ele só pega o pênalti mal batido. Eu conheci o Goicoechea, caralho. Todas as vezes. Então vamos lá, ó. Já vamos por uma questão aqui simples. Clodoaldo, Zico vai para 2. Isso. Clodoaldo e Mauro para 3. Neymar na 4. Clodoaldo e Mauro para 3. Pode Neymar botar na lá. 4. Neymar.
Alguém vai ter que entrar na 3 aí, tá? Calma, mas depois a gente vê, a gente vê. Neymar na 4. Neymar na 4, Roberto Carlos na 5, 5, Tafarel 6. Deixa eu ver a 7 aí. Beleza, agora o Tostão vai ter que entrar aí, irmão. Então, Ué, Djalma Santos. Djalma vai cair. Cara, o cara foi o melhor lateral de 2 Copas do Mundo, né, cara? É foda. Pô, o meu Dunguinha é muito triste, mano, porque eu sou muito Dunga na seleção Mas brasileira. eu acho que desses 3 aí, quem tem que cair pra 4 é o Roberto. Eu acho. O Dunga tem. Eu acho. O Roberto foi o melhor lateral esquerdo da Copa de 2002. 2002, foi. Eu acho. Mas com vacilos em 98, Fiasqueira em 2006. O Roberto Carlos é mais vilão de 98 do que o Dunga foi em 90. Isso aí, e o Dunga ganhou mais fama. Exatamente, era o capitão, líder, exatamente. Tá bom, beleza. Fecho legal. Rapaz, o nosso Tostão, cara, esse era craque. A coisa que a gente falou, né? O falso 9 começou em 2009 com o Messi. O Tostão já fazia algo muito parecido com o falso 9 em 70. Vamos decidir aqui. Quem fica na 3? Nós temos... Tem uma vaga na 3 e tem 4 concorrentes, tá? Ademir, Leônidas, Zico e Zizinho. Tá. Pra subir? Tá vendo aquele 3 vago ali? Dá pra subir alguém. Não, alguém tem que cumprir ali. E eu acho que um desses... Isso daí tá pros 4 que não ganharam. Ademir, Leônidas, Zico ou Zizinho. O Zizinho foi muito importante para aquela era ali da seleção. De 50, né? Ele é o craque da Copa de 50, joga bem em 54. Mas a gente usou a vilania do Roberto Carlos em 98, a vilania do Zico tem que ser levada em consideração também. Pode ser, não, tudo bem, mas é que alguém tem que ir para 3, então. Pra mim tá entre Leônidas e Zizinho. Leônidas e Zizinho? Cara, então sobe o Leônidas. Eu vou de Leônidas, eu falaria Leônidas tá também. É o grande cara da seleção brasileira. E o Zizinho vai para 2, beleza. Ok, aí fechou. Aí agora a gente tem essas duas aí. O Tostão não pode ficar na 4. É que o Tostão joga em 66 e depois joga em 70, né? Pô, mas 70 é sacanagem que ele joga. Ele joga pra cacete. Sacanagem que ele joga. Ele joga pra cacete. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Zito pode entrar na 4, tá? O Zito acho que é normal na 4. Era um volante importante, 58, 62, 2 títulos. Acho que ele pode ficar na 4. Agora falta só ver o Tostão se o 5 é pouco pro Tostão ou não. À frente do Tostão, você tem o Bebeto. Bebeto, Capita. Cara, uma das notas mais difíceis aqui até agora do Tostão. Deixa eu ver aqui. Zito é 4, tá? Zito pode jogar na 4. Pode jogar na 4. Fechou. Isso. Deixa eu ver. Cara, eu acho que esse 5 não tá me descendo bem. Esse 5 pro Tostão. 5 pro Tostão? O 6 te confortaria mais? Mas aí é foda. Quem vai descer desse 6? Já diria João Santana, Jorge Diego. Botar é mole, quero ver quem que é eu vou eu tiro? tirar. Isso aí. Botar é mole, quem é que eu tiro? Porque o Bebeto... Pô, seria injusto o Bebeto ficar abaixo da 6. Seria injusto o Capita ficar... Tostão ou Capita, gente? Eu acho que o Capita foi maior. Eu acho que o Capita tem mais momentos, aquilo que eu falei, né? Pois é. O Bebeto tem mais momentos, o Tafarel tem mais momentos. Ai, cara, pô, que tristeza que a gente vai fazer com o Tostão aqui, vai ter que ser as dores... Pseudo. As dores da Dores do regra. regulamento. E só pra constar, deixa eu falar um negócio pra você, E só pra Pseudo. constar aqui, fazendo uma coisa, o Gilmar eu colocaria junto E o com o Zagallo Tafarel. também, cara. Eu colocaria junto com o Tafarel na 6. E o Zagallo, pra mim, o Zagallo... Tá. Pô, o Gilmar é bicampeão, os dois como titular. Vocês querem inverter Tostão e Tafarel? Eu pensei nisso. o Tafa junto ali com o Dunga? Pode ser. Tá bom, vai, eu compro. Vamos inverter. Tá. Eu acho que faltou... Pô, o goleiro tá na 5, pô. Você falou do Gilmar e pra mim faltou o Zagallo também. O Zagallo como jogador e aí também. muita gente vai falar, não, mas é só como jogador. Como jogador, o Zagallo está à frente do Sócrates, o Zagallo está à frente do Domingos da Guia, do Ademir, do Zico, do Leônidas, do Clodoaldo, do Mauro. De fato, houve um erro. Acho que o Zagallo deveria estar aqui como jogador e o Gilmar também. E só pra complementar, senhor Pseudo, o fato de você ter dado golpe, não foi problema com a gente não, tá? Não é com nós 3, não. Você está fazendo mal para Tafarel, que merecia estar na nota 6 e ele não está por sua causa. Está perpetuando injustiças, Perpetuando né? injustiças. Olha lá, ele tá brincando, olha lá. Não cabe, ó. Tá vendo? Nem se não quisesse. cabe. A arte não permite. Pilantra. A física não permite, já diria o Galvo. Pilantra. Vamos lá! Garrincha! do Galva me lembra a reta curva do Galva. Essa era muito boa. Absurdo. Garrincha ou Ronaldo? A tamburela é uma reta curva. Eu acho que o 10 aí é muito fácil, né? Quem? O 10 é o Garrincha, pô. Eu também acho. Eu também acho que é o Garrincha. Eu acho que assim, muita gente esquece que o Garrincha começa a Copa de 58
como reserva, né? E a gente fala muito do Pelé. Pô, o Pelé, 17 anos, assumiu, foi lá, ganhou. O Garrincha passa por algo, o Garrincha era um pouquinho mais velho, mas ele passa por algo muito parecido, né? Assumiram um protagonismo na seleção brasileira, junto com o Pelé, duas crianças, basicamente, conquistando o mundo. E aí, o papo da Copa de 62 não é só ganhar sendo protagonista. O Ronaldo ganhou sendo protagonista. O Garrincha ganhou perdendo o protagonista do lado dele. O Garrincha teve que assumir o protagonismo quando o protagonista se machucou. Que a gente já falou, então isso faz muita diferença, gol de cara. Pé direito, gol de pé esquerdo, gol de cabeça. Quer botar o Ronaldo lá em cima, no primeiro? Não, então, tem um ponto aqui, outro dia até um perfil canalha, o nome é canalha, pegou o meu corte. Mas o perfil se chama canalha ou o cara é canalha? É o adjetivo que está sendo usado pelo perfil é um canalha. É adjetivo ou substantivo? O dono do perfil é um lixo. Não merece. Enfim. É que você queria usar outro termo, mas as novas diretrizes não. Exatamente. Recebemos novas Ele diretrizes. pegou um corte que eu falei aqui. Lembra quando a gente fez alguma coisa que o Ronaldo ganhou? E que eu falei aqui. O Ronaldo só é o que é pelo que ele fez com a camisa da seleção. Maiores jogadores por seleção da história do futebol. Maiores jogadores por seleção. E aí eu defendi na época aqui o 10. Isso, ganhou o Beckenbauer, se não me engano. Ganhou o Beckenbauer. Porque pra mim, o Ronaldo, a aura que tem o Ronaldo merecida, só existe pelo que ele fez pela seleção. Porque a carreira do Ronaldo por clubes é boa, mas não colocaria ele no patamar onde ele tá. Sim. Foi isso que eu falei. O cara pegou o corte dizendo que eu tava dizendo que o Ronaldo era... Ele botou como negativo, né? Ele botou como negativo. Tipo assim, se não houvesse a seleção, o Ronaldo seria um nada. Exatamente, é isso que ele quis dizer, é um verme, né? Verme. Eu mandei uma coisa e falei, ó, primeiro que ele não tinha nem autorização. É isso. Isso é um festival. As pessoas sobem cortes nossos, do Jorge Igor, então é uma maravilha. Brincadeira. E as pessoas não têm autorização. Só lembrando, vocês podem tomar um processo. E você ainda pegou a porra do corte. Faz maliciosamente. E ainda fez maliciosamente. Aí fica difícil. E o cara ainda quis crescer. Eu falei, tá bom. Eu falei, então tá bom. Aí ele falou, você vai querer tirar o perfil do Al? Eu falei, eu nem queria. Só pela tua postura eu vou fazer. E estou trabalhando pra isso. Vou tirar o perfil do cara do Al pra ele deixar de ser babaca. Se ele chega, baixa a bola e fala, pô, foi mal, caramba, beleza. Então assim, o Ronaldo só é o que é. O nível que a gente tem, Ronaldo, maior de todos os tempos, maior 9. Pega os cortes aí, cara de fora. Outro dia viralizou um corte do Kane, que o cara chegou e falou, vamos lá, centroavante. Aí o cara fala, R9, que é R9, R9. R9 ou Cristiano Ronaldo? R9. R9 não sei quem, R9 ou Henry. O Kane foi com o Ronaldo o tempo todo. Esse rótulo que ele tem é por causa do que ele fez com a camisa da seleção brasileira. Porque o que ele fez com o clube é maneiro, é absurdo, aquela temporada no Barcelona, no PSV, mas não alçaria ele ao posto de maior centroavante de todos os tempos. Na lista da France Football, de todos os tempos, quem é o 9? É o Ronaldo. Então, assim, e ele fez isso com o que ele fez na seleção brasileira. É absurdo. Só antes da gente fechar, fizemos uma dinâmica no outro programa que deu super certo. De falar uma palavra aleatória para que as pessoas botem nos comentários quem viu até o final. Ok. Só quem viu até o final vai saber qual é essa palavra. Sugira uma palavra aí. Eu posso sugerir um nome? Posso sugerir um nome? Palavra aleatória. Tem que ser um negócio completamente fora da um nome, que é uma pessoa até como homenagem. Elza Soares. Já que o Garrincha ganhou, a gente bota como Elza Soares. Só Elza. Se você comentar com Z, Elza, com Z, a gente vai saber que você viu até o final. Exatamente. Se você não comentar, eu acho que você não viu até o final. Exatamente. Então, coloque aí. Ótima estratégia. Nos vemos semana que vem. Continue sugerindo temas, dando like. Até lá. Tchau.